Bom, vamos aqui ao conto Negrinha, do Monteiro Lobato, que está presente no livro de contos de mesmo nome, o livro Negrinha, que foi publicado em 1920. Vou contar e detalhar o conto inteiro, sem cortes na íntegra, direto, certo? Vamos lá então. Antes de mais nada, começando, Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Bom, o conto é narrado em terceira pessoa e começa caracterizando a personagem Negrinha, que não é identificada por nome próprio, sendo chamada de Negrinha durante todo o conto, vocês vão ver aí, tá? Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Bom, reparem, é filha de mãe escrava, viveu nos cantos, sempre escondida, e tem motivo para isso, né? A patroa não gosta de crianças. Excelente senhora, a patroa. Reparem aqui o uso da ironia do Monteiro Lobato. Esse excelente, por favor, não é literal, é irônico, quer dizer o contrário, que ela é sádica. Ela maltrata as crianças. E vamos então a mais uma ironia, né, a respeito da patroa ali. Gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Reparem que ela é amiga dos padres, mimada, aquela que nas aparências tem uma postura boa, essa senhora, né, essa patroa. Quer dizer, na aparência é uma religiosa, na essência é uma mulher ruim. Entaladas as banhas no trono, já que ela é gorda, como diz o texto, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Bom, aqui refere o fato de ela ser gorda e as suas atividades, né? Bordava, falava sobre o tempo, conversadora do padre, das amigas. Uma virtuosa senhora em suma, abre aspas, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia. Ou seja, nesse primeiro momento nós já temos duas grandes personagens do conto. Negrinha, referida rapidamente como filha de escrava, tímida, escondida, e a patroa, que é a dona Inácia, má, mas que nas palavras do narrador, né, é considerada por todos ali como uma pessoa calcada nas virtudes religiosas e morais, de forma irônica, né? E qual é o detalhe desta senhora aí, ó? Não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Ela não admite, não tolera choro de criança. E como essa personagem, a Negrinha, tem 11 anos, nós já temos aí o problema da narrativa. A dona Inácia, viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, malvagia, longe, na cozinha, a triste criança gritava, logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Ou seja, né, malvagia, como diz ali, né, mal chorava a criança, a dona Inácia já pegava no pé. Quem é que está chorando aí? Ou seja, ela não teve filhos, é viúva, não sentiu, digamos assim, a questão de ter filhos, de ser mãe, e por isso que ela não suporta choro de criança ou criança dos outros alheia, né? E novamente a ironia do texto. Quando a dona Inácia pergunta, né, quem é que é a peste que está chorando aí, e é óbvio que é um ser humano que está chorando, né? Vem a continuação do texto. Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? Reparem a ironia do texto, né? Ou seja, um objeto vai chorar? Claro que não, uma criança, né? A mãe da criminosa criança, reparem, criminosa, olha a ironia do Lobato aqui, a mãe da criança. A criança chora, né? Normal. A mãe da criminosa criança que está chorando, né? Abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Cala a boca, diabo! Bom, reparem o lado agressivo da dona Inácia, né? Então, ela grita ali, né? Enfim, as mães fazem de tudo para abafar o choro dos filhos, né? E um choro com razão, a gente vê. No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer. E é nesse contexto, então, que está surgindo a personagem Negrinha, né, com mais força agora.
Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou, feito gato sem dono, levada a pontapés, sempre apanhando. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre nela, por ação ou por omissão. Ou seja, se ela faz alguma coisa, ela apanha. Se ela não faz, apanha também, por ação ou por omissão. Então reparem qual é o quadro pintado da Negrinha. Órfã desde os 4 anos, magrinha, o que se depreende já pela falta de comida para ela, assustada, amedrontada, meio que sem dono ali, sempre apanhando. E o detalhe, não interessa se ela faz ou não por merecer, ela sempre apanha por omissão ou ação. Então ela é o que? Um grande saco de pancadas nessa casa onde ela está morando aí com a dona Inácia. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que as soltas reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha na sala ao pé de si num desvão da porta. Diz a dona Inácia para Negrinha: sentadinha aí, hein? E bico, hein? Negrinha ficava imóvel no canto horas e horas. Bom, a Negrinha aprende a andar, mas a dona Inácia, né, ironicamente no texto, a boa senhora, não deixa ela correr por aí, né? Porque é criança, deixa brincar, né? Mas com medo de que ela vai estragar o quintal. Então a Negrinha sempre fica próxima dela, sentadinha, passiva ali, né? De boca fechada, imobilizada. Braços cruzados já, diabo, diz a dona Inácia para a Negrinha. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o tempo corria. E o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas, um cuco tão engraçadinho. Era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz, um instante. Bom, mas aí qual é o detalhe, né? A dona Inácia sempre é enérgica, sempre grita, ofende. E qual é o divertimento da Negrinha? É ver o cuco marcando as horas ali, né? Puseram-na, a Negrinha, depois a fazer crochê, e as horas se iam a espichar trancinhas sem fim. Bom, e cedo, a Negrinha, ela já vira mão de obra, vai pro crochê e tudo mais. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouviu uma palavra de carinho? Olha como é forte o texto, né? Do que ela é chamada? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Olha de novo a ironia, né? Como fazia um mimo para ela, chamando ela assim. Então, uma das marcas desse conto aqui é importante saber, né, que é a ironia. Depois a gente vai entrar em outros detalhes, mas a ironia sim. Repare que ela nunca ouve palavras de carinho, mas só ofensas. Então, de novo, essa questão, né, de uma enxurrada de palavrões e a ironia no final, de tipo mimos que ela recebe. Tempo houve em que o apelido dela foi a bubônica. Lembrem da peste bubônica. A epidemia andava na berra, como a grande novidade, Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam isso e suprimiram a palavra da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. Bom, aqui é um lado muito cruel. Teve a peste bubônica, apelidam a Negrinha de bubônica, mas ela é criança, ela gostou da palavra, achou linda a palavra, só que como percebem que ela gostou, isso, por ser uma ponta de felicidade para ela, tiram essa felicidade dela, já retiram o apelido, porque ela não tem direito à felicidade. O texto é cruel demais. Aqui, esse lado bom da infância, do lado criança, né, que a gente vê uma coisa pueril, infantil, que ela acaba transformando sem saber o mal no bem. Isso aqui lembra um pouco até o personagem, aquele menino mais novo do Vidas Secas, do Graciliano, que ouve a palavra inferno pela primeira vez e adora a palavra, né, sem saber a verdadeira camada por trás. Questões de criança. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões, terrível demais. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo, ação ou omissão não adianta, ela apanha. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre, era a mão em que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver.
careta. Bom, o cócre aqui, né, é aquele cascudo que se dá em cima, na cabeça, com a mão fechada. Então dói, claro, né? Então reparem que é uma enxurrada de cenas cruéis, todos ali na casa vivem batendo na negrinha, é tapa, beliscão, cascudo, enfim, e o corpo dela exibe essas marcas. Então tá cheio de cicatrizes de sinal e não importa de novo se ela tem ou não motivo para baterem nela, ela apanha. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Ela vinha da escravidão. Entendemos, né? Fora senhora de escravos e daquelas ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Ela nunca se afizera ao regime novo, que é a República. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha. Chama a polícia. Qualquer coisinha. Reparem que o Monteiro Lobato vai ironizar de novo. Qualquer coisinha dela, uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Ou seja, vai queimar a escrava. Uma novena de rei porque disse como é ruim assim há. Reparem que ela batia por qualquer coisa. E ela acha que é ruim a pessoa ir atrás da polícia dos seus direitos, né? Bom, agora que eu quero parar numa fase bem importante do livro. Aqui a gente entra na parte talvez mais importante, né? Já sabemos que a Dona Inácia é ruim, que ela bate na negrinha, que ela é mestre na arte de judiar. Mas aí a gente fica pensando, bom, esse conto então se passa no Brasil Império, na época que existia escravidão, e cuidado, não! Ele se passa já no Brasil República, o Brasil já é abolicionista, mas claro que trabalha com o quê? Com aquela camada de personagens que não aceitaram de jeito nenhum e não aceitam a abolição. A Dona Inácia faz parte daqueles personagens que negro vai ser escravo para a vida toda, sempre, não importa se teve ou não abolição. E esse é o caso da Dona Inácia. Reparem que a Dona Inácia foi dona de escravos, batia sempre, se acostumou a sempre reduzir o negro a um bicho, a um ser sempre inferior. Só que o Brasil teve essa página negativa. Só que o Brasil, quando veio em 88 a Lei Áurea, 89 a República, o Brasil mudou, virou a página, mas mesmo assim ela não aceitou. Reparem que o texto diz bem claro, ela nunca se afizera ao regime novo, que é a República, né, o Brasil abolicionista, essa indecência de negro ser igual a branco. Reparem ali. E mais, ela acha ruim que por qualquer coisinha, reparem a ironia, né, qualquer coisinha, os negros chamarem a polícia e relatarem o que está acontecendo. E qualquer coisinha o que é, né? Uma mucama assada ao forno porque o senhor se engraçou dela, batendo uma mucama porque ela disse que a Dona Inácia é ruim. Repare, marque bem essa característica do conto, a ironia, mas se passa o conto num Brasil já abolicionista, já republicano, mas trabalha a questão de que, claro, muitos não aceitaram a abolição, inclusive muitos ex-senhores de escravos, que acham que negro sempre é escravo. Mas aí veio o 13 de maio de 88, veio a abolição da escravatura, né? Como diz o texto, 13 de maio, tirou-lhe das mãos o azarrogue, o açoite com que ela batia, mas não lhe tirou da alma a gana. Reparem, né? Oficialmente tira o poder dela, mas não tira o poder na mente dela. Ela ainda acha sempre a mesma coisa. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Reparem, por que ela conserva a negrinha em casa? Digamos, dá vontade de bater em alguém, opa, quem tem a negrinha. Inocente derivativo. Ai, como alivia, gente, uma roda boa de cocres bem fincados, desse cascudo no coco da cabeça aí. Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda os níqueis da crueldade, mas aquela ideia, né? A Dona Inácia tem ali a negrinha para matar a saudade de bater em alguém. E ela fica aliviada quando bate. E aí agora vem uma lista com todos os castigos dados, as explicações, e reparem a ironia sempre ali, né? Cocres, mão fechada com raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões de orelha, o cutô torcido de despegar a concha, bom, 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 gostoso de dar. E o a duas mãos, o sacudido, a gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo equivalente ao puxão de orelha. A esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões. A uma divertidício, a vara de marmelo, flexível cortante, para doer fino, nada melhor. Quem já leu, por exemplo, O Pai contra a Mãe, o conto do Machado de Assis, vê lá o lado terrível da escravidão, os castigos, a fuga, a sobrevivência, mas lembrar de novo, Pai contra a Mãe do Machado se passa no tempo em que o Brasil era escravocrata. No conto Negrinho, o Brasil é abolicionista já, republicano.
E continua o texto falando das agressões da dona Inácia. Era pouco ela fazia isso com a negrinha, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Reparem que ela sente um prazer quando ela bate, né? Enfim, para ela não viver sem isso aí. Bom, agora a gente vem para um castigo bem pesado, o castigo do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova roubou do prato da negrinha, coisa de rir, um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o final. A criança não sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Aí a negrinha, ao ver que uma criada roubou dela o pedaço de carne, a negrinha chama ela de peste. E aí, claro, ouvem, né? E dizem assim, o quê? Peste? Espera aí, você vai ver quem é que é peste. E aí essa criada foi contar o caso à patroa, e a patroa a gente sabe que é a dona Inácia. Dona Inácia já estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Bom, aí pinta a chance, né? Ela tá louca para bater em alguém, agora, né? Ela vê o mínimo detalhe. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, e desentalando do trono as banhas, foi para a cozinha, qual perua choca a rufar as saias. Traga um ovo. Bom, reparem que a negrinha aqui sempre é vítima. Ela guarda aquele pedacinho de carne para o final, vem uma criada nova, rouba a carne dela, a negrinha fica irritada e usa um dos nomes, apelidos, né, que usam contra ela, peste. Está acostumada a ser chamada, chamou também. E a criada conta para a dona Inácia que, enfim, já estava louca a dona Inácia para bater em alguém, vai para cima da negrinha e pede um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pôs o ovo na água a ferver e de mãos à cinta. Gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou. Venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Cruel, né, pessoal? Cruel aí, né? Vem o ovo quente, a negrinha se apavora, a dona Inácia chama a negrinha e manda ela abrir a boca. Para quê? Vocês já imaginam o que vai acontecer. Negrinha abriu a boca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo e zás na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse, se esfriasse na boca dela. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, porque a boca está tapada, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois... Diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu peste. E a virtuosa dama, olha só como Monteiro Lobato pega nesse detalhe, a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono a fim de receber o vigário que chegava. Cruel demais o conto, reparem, a dona Inácia botou o ovo quente na boca da negrinha, que o Ruô sofre demais um sentimento calado, né, sem sons ali, porque ela está com a boca tapada, né, mas ela vai esperneando ali, né. E no final ainda sofre mais ofensas. E isso tudo dá um prazer à dona Inácia, um tesão, ela fica extremamente feliz em bater. E qual é a ironia? Surge o padre, o vigário. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nesta vida, estou criando aquela pobre órfã, a filha da cesárea, negrinha, mas que trabalheira me dá. Aí o padre diz, né, a caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, né, mas cansa. Quem dá aos pobres, dona Inácia, empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Reparem que baita ironia, né? Ela diz que a negrinha dá trabalho, mente. Aos olhos do padre, ele está fazendo caridade ao cuidar de uma órfã. O padre cita um ditado popular: quem dá aos pobres empresta a Deus, a dona Inácia consente. Sempre no texto aparece o boa senhora, essa ironia toda, né? De boa não tem nada, a gente sabe. Certo dezembro vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas loiras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. O contraste, então, com a negrinha aqui, né? Que é pobre, pobre, pobre. E aqui a gente vê agora a inserção de mais duas personagens, duas crianças ricas, berço de ouro, sobrinhas da dona Inácia. Do seu canto da sala, Negrinha viu as duas irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinho novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca, assim ria-se também, que, pois não era crime brincar, estaria tudo mudado, e findo, terminado seu inferno e aberto o céu,
Reparem que a negrinha pensa, né? No enlevo da doce ilusão, negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Bom, a negrinha vê essas duas loirinhas ricas, fica feliz. As duas também são crianças, pensa em brincar. E quando a negrinha pensa em brincar, ela olha diretamente para a Dona Inácia e pensa que vai apanhar de novo. Mas qual é a mudança? A Dona Inácia começa a rir. E a negrinha pensa, opa, mudou. Agora eu posso rir. É permitido rir, é permitido brincar. Será que os castigos terminaram finalmente? Eu estou saindo do inferno para o céu? Mas tudo isso é mera ilusão, a gente sabe, né? Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga? Repare, o que tu quer ficar junto das outras, né? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física de que angústia moral, sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos, a triste criança encorajou-se no cantinho de sempre. E aí reparem, né? A Dona Inácia já belisca a negrinha, xinga, dá palavras duras, chama de pestinha. Do tipo, não vê que tu não pode ficar perto delas, todo preconceito colocado em jogo, e a negrinha se retira, sempre passiva e sempre apanhando. Quem é titia? Perguntou uma das meninas curiosa. Quem há de ser? Disse a tia num suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus, uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí fora. Obviamente que a negrinha cria curiosidade nas duas crianças, que perguntam quem ela é, e a Dona Inácia volta a referir que é uma caridade que ela está fazendo ali, né? Cuidando, entre aspas, da negrinha. E deixa claro para as duas, né? Brinquem por aí, ou seja, vocês podem fazer o que quiser na rua e tal, mas ela não, a negrinha não. Brinquem, brincar, como seria bom brincar, refletiu negrinha com suas lágrimas no canto, a dolorosa mártirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Bom, a negrinha não brinca, ela está ali como uma mártir, brinca só com a imaginação, enquanto a gente tem esse contraste das outras duas meninas, né, que agora vem ainda com a chegada da mala dos brinquedos. Que maravilha, um cavalo de pau! Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginaram uma coisa assim tão elegante. Um cavalinho e mais o que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia, é uma boneca, né, que fala. Era de êxtase o olhar de negrinha. Nunca viram uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial, isso ela notou. É feita? Perguntou extasiada. A negrinha então pergunta ao ver, né, essa boneca aí. Reparem que de todos os brinquedos caros que as duas meninas têm, o que chama a atenção da negrinha é uma boneca que fala. Claro que ela vê que é uma simulação de criança, uma criança artificial, mas bate todo esse lado infantil na negrinha, todo esse lado carinhoso dela. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, negrinha esqueceu o beliscão. Esqueceu o ovo quente, esqueceu tudo, porque agora ela é o lado criança fala mais alto, e aproximou-se da criatura de louça, que é a boneca. Olhou para a boneca com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Perguntaram para a negrinha, nunca viu boneca? Boneca? Porque ela está sabendo o nome agora. Repetiu negrinha, chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca. Pegue a boneca. Bom, reparem que a negrinha ela fica perplexa aqui com a boneca, esquece todos os castigos, chega perto para ver a boneca e as duas meninas veem a surpresa dela. Pergunta se ela já viu aquilo ali, né, viram uma boneca, e a negrinha se surpreende ao saber que o nome é boneca. E as duas vão rindo da ingenuidade da negrinha. Pergunta como se chama, ela responde. Negrinha, já tínhamos antecipado, né, nem nome ela tem. E outro lado cruel, né, que além desta questão toda de todo o preconceito que há batendo nela, é esse fato de não ser personalizada, ela não tem um nome. Dão ela como negrinha e fica.
Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus, seria possível? Quer dizer, ela está olhando, será que eu posso pegar? Será que não vai vir a Dona Inácia? Depois pegou a boneca, e muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta, sempre com um olho no gato, outro no rato. Fora de si, literalmente. Era criança. Era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim apreciando a cena da Negrinha, né, segurando a novela, desculpa, a boneca. Reparem que a Negrinha pegou a boneca, tá toda espiada, olhando para a porta, aquele sentimento ali de criança, adorar a boneca, mas ao mesmo tempo um olho na Dona Inácia. Só que ela tá feliz, tá fora de si, esquece a Dona Inácia. Fica só aproveitando o momento criança, mas aí surge a Dona Inácia e fica olhando. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou, e pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. Reparem que a cena é tão comovente, a cena da Negrinha segurando a boneca, que chega a fazer a Dona Inácia se apiedar, digamos, né? Enfim, não bater nela, ficar com pena. Segundo o narrador em terceira pessoa, pela primeira vez na vida foi mulher. Ao percebê-la na sala, na verdade, a primeira vez, não na questão de ser mulher, a primeira vez ser um ser humano. Ao percebê-la na sala, a Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos ainda maiores. Incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos ouvidos, aos olhos. Falhou tudo isso, porém, o que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces na vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também, Negrinha, mas veja lá, hein? Vai, mas te liga. Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Reparem que quando a Negrinha vê a Dona Inácia, pensa nos castigos, começa a se encher de medo, mas aí vem o inesperado. A Dona Inácia diz, todas as duas mais a Negrinha vão brincar no jardim. E ela ainda olha a Negrinha com susto para a Dona Inácia, né, e não vê ali a fera, o animal colocado. Né, e aí a Negrinha sorri, um sorriso inocente, digamos assim. Varia a pele e a condição, mas a alma da criança é a mesma. Na princesinha e na mendiga, tudo é criança, e para ambos é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher, o momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso está extinta a mulher. Ou seja, aqui a ideia da boneca como um símbolo, né, da criança e da mulher, o lado infantil, o lado materno também representa. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava afinal como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de um ente humano. Cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi, e essa consciência foi que a matou. Ou seja, aqui uma espécie de epifania por parte, né, da Negrinha, que ela se descobre um ser humano, não é mais uma coisa apenas. Mas qual é o detalhe, né? Essa descoberta de ser uma pessoa, essa mudança vai ser o que vai matar a Negrinha. Nós vamos ver agora por que razão. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si Negrinha. Ela está mudada. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Bom, as duas meninas loiras vão embora, levam a boneca, a casa volta à rotina. A Dona Inácia já não pega mais tanto no pé da Negrinha, só que a Negrinha está mudada. Fica mais triste, não come quase nada, fica nostálgica, saudosista. Reparem, né, que a nostalgia é essa dor do passado, ela está sentindo isso. A dor do passado de um momento em que ela foi feliz.
no presente, ela não é nesse passado que brincou, pegou uma boneca, ela foi feliz. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inverno, envenenara. Ou seja, né, as férias em que as duas meninas vieram, em que a negrinha segurou a boneca, brincou com ela, brincou com as duas, acaba. E isso envenena, digamos, a negrinha. Envenena não no seu sentido literal. Mexe com a negrinha. Brincara ao sol, no jardim brincara, acalentara dias seguidos a linda boneca loira, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma. Aqui novamente o quanto ela aproveitou o momento criança pela primeira vez. Mas o que vai acontecer? A negrinha morre. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas todas loiras de olhos azuis e de anjos, e bonecas e anjos remoíam-se em torno dela numa farândola do céu. Sentia-se agarrada para aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Reparem que ela delira com bonecas. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida confusamente num disco. Ressoaram vozes apagadas, onde pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta. Mas imóvel, sem rufar as asas, foi se apagando, o vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Bom, a negrinha morre, e reparem que ela morre quase assim como algo que dá até para fazer uma relação com a baleia, a cachorra do livro Vidas Secas, que morre pensando no mundo melhor. Aqui a negrinha morre com beleza, no delírio dela tem bonecas, várias bonecas, anjos, depois vem a tontura e a morte dela. Bom, e aí o que acontece com ela que não tem nada em vida? Vala comum. A terra papou, com indiferença aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E aqui a questão do fim, da morte de uma pessoa sem posses, vai para a vala comum, magra, detalhe, precocemente, muito precocemente. E como encerra o conto? Com uma grande ironia, né? E de negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Reparem que nós podemos morrer, né? E podemos deixar impressões. Quais são as impressões que a negrinha deixa? Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembra, as duas pensando, lembra-te daquela bobinha da tia que nunca vira uma boneca? Reparem que na frase tem bobinha, elas falam mal, digamos, né? E tem uma outra que não é cômica, mas é de saudade, no nó dos dedos da Dona Inácia. A Dona Inácia não tem mais a negrinha morreu e ela sente saudade de bater em alguém. O que ela vai lembrar da negrinha? Ah, como era boa para dar um coque, um cascudo, bater nela. O final é cruel. Cruel, cruel. Esse conto é muito cruel. E reparem, as pessoas morrem. E a gente sabe, muitas nunca mais vão ser lembradas, a gente sabe disso. Outras são reconhecidas e lembradas, né, pelo que fizeram em vida. Ou lançaram algum livro, uma arte, alguma coisa nesse sentido, um projeto. Outras são lembradas, familiares, às vezes meio que anônimos, né, pelo aquilo da nossa memória. Mas como é que a negrinha é lembrada? Por 2 impressões. Uma que fica na memória das meninas ricas, que vão dizer, lembra daquela bobinha que nunca viu boneca? Ou seja, lembrada como uma boba. E a segunda é uma saudade. Mas que tipo de saudade? Saudade da Dona Inácia de bater em alguém. Que se lembra da negrinha como uma menina boa para levar cascudo, apanhar, enfim, receber pancada. Cruel, cruel demais esse conto. Lembrar que o Enem, inclusive, já colocou um trecho desse conto. E perguntava onde é que havia a contradição do conto, né? Pegando um trecho da Dona Inácia lá, e essa contradição exatamente residia na resistência da Dona Inácia em aceitar a liberdade dos negros, num país que era o Brasil já abolicionista. Bom, o Monteiro Lobato nasceu em Taubaté rapidamente, né, em 1882, foi jornalista, contista, literatura infantil, gênio, ensaísta, polêmico. Também teve metido em confusões, no sentido de descobrirem cartas depois em que ele trabalhava a tal da eugenia, uma limpeza racial, era meio simpatizante disso, apesar desse conto aqui ser totalmente o contrário, né? Mas isso é pano para outra discussão.
E lançou o primeiro livro de contos, Urupês, em 18, criou o Jeca Tatu, símbolo da realidade rural brasileira, o atraso do Brasil. Depois tem, depois do livro Urupês, tem o Cidades Mortas, 19, depois tem o Negrinha de 20, onde sai esse conto aqui, e faleceu em São Paulo em 48, mas foi um grande intelectual, né, o Monteiro Lobato. Feito então?